Dani Alves foi condenado, pessoal, e a sentença já está gerando uma confusão gigantesca, tanto no Brasil quanto na Espanha. E já vou lá te adiantar quanto tempo ele foi condenado. 4 anos e meio. Mas esse é o principal ponto de discordância. Isso porque, pessoal, vamos lá. Ele é acusado de aí você completa aí, dentro de uma boate lá na região de Barcelona. E aí houveram várias provas, né? E durante o julgamento, ele em si teve o seu depoimento por cerca lá de 10 minutos e ele não quis responder às perguntas do Ministério Público nem da acusação. Saiu muito abalado desse julgamento. A expectativa da defesa da moça é que ele pegasse 12 anos de prisão, que seria a pena máxima. Só que o Ministério Público da Espanha pediu 9 anos. Então todos os juristas eles estavam especulando que ele poderia pegar entre 9 e 12 anos. Então esse aí seria o intervalo que eles esperavam por conta da acusação, né? E agora condenação pelo crime de E aí você completa aí. Entretanto, pessoal, esse colegiado lá de juízes chamou ele, hoje, quinta-feira, para ele poder ir lá e receber essa sentença. A questão é que não tinha vazado para a imprensa, só que um jornal da Catalunha já divulgou a sentença. E a gente sabe agora que são 4 anos e meio. Ele vai recorrer dessa decisão, vai querer encurtar ainda mais essa pena, o que talvez até consiga, só que a defesa da moça também pode recorrer. Porque a defesa pedia 12 anos, o Ministério Público pedia 9 e a juíza sentenciou 4 anos e meio. Esses 4 anos e meio, na prática, não serão 4 anos e meio. Por quê? Porque ele já cumpriu cerca de 1 ano de prisão preventiva. Por que ele cumpriu a prisão preventiva? Porque a Espanha estava com medo dele fugir para outro país que não tem acordo de extradição, como por exemplo o próprio Brasil, e não cumprir a pena nem lá nem aqui. Existem brasileiros que estão dando a entender que ele poderia cumprir a pena aqui por se tratar de um cidadão brasileiro, já que é um cidadão brasileiro, de acordo com a jurisprudência aí de um cidadão brasileiro, ele não poderia cumprir a pena em um país estrangeiro. Entretanto, o governo teria que entrar em contato com a Espanha e mesmo que entrasse em contato, não conseguiria êxito porque o Brasil sequer tem acordo de extradição, se eu não me engano. Então, se não tem acordo de extradição, não tem nem como mandar o cara para cá para cumprir a pena aqui. E outra que esse caso gerou uma repercussão gigantesca na própria Espanha, em Barcelona, que inclusive a decisão foi adiantada. A decisão era para sair só 20 dias depois do julgamento, né? Mas a sentença saiu antes, saiu acho que com questão de 1 semana, né? 2 no máximo já saiu o resultado. A juíza chamou lá ele e deu. É interessante falar que é possível que tenha recurso, então pode ser que essa pena caia mais ou até mesmo aumente. Vai depender aí do que a juíza entender de acordo com as alegações das defesas. O que complicou muito o Dani Alves foram alguns fatores. Vamos lá, primeiro grande fator, a câmera de segurança do policial. O policial não sabia que estava gravando e acabou registrando as primeiras reações da moça que estava desesperada. Inicialmente, o Dani Alves tinha alegado que foi consensual e que ela não estava desesperada, só que depois, posteriormente, foi mostrado a câmera do policial. O depoimento do dono da boate e as câmeras. E também teve o depoimento da esposa dele, que aparentemente foi pró Daniel Alves, tentando alegar que ele chegou bêbado em casa, só que não foi entendido isso como um grande atenuante devido à natureza, pessoal, da questão do crime em que ele é acusado. Então é possível que o Daniel Alves ele cumpra 3 anos e meio agora, porque já cumpriu 1 ano de preventiva, e depois seja solto. E um detalhe ainda que chama a atenção é que além da condenação de 4 anos e meio, o Daniel Alves vai ter que pagar uma indenização para a moça que gira em torno de 150 mil euros, que daria aproximadamente R$1 milhão. Essa indenização será paga, né, para ela, até porque tem uns honorários advocatícios. A gente não sabe se o advogado dela é um advogado pro bono. Pro bono é aquele advogado no direito que ele presta serviço quando o caso é muito midiático, de graça, para poder ajudar a pessoa naquele caso ali. A gente não sabe se é o caso dela. Provavelmente os advogados estão cobrando. Então, quando você perde uma ação, a outra parte indeniza o valor dos honorários dos advogados. E tem a questão também dos danos morais, materiais, porque foram encontrados fluidos corporais dele dentro dela. Então, daí diz que realmente houve o ato, só que até a dúvida, então, até a sentença, era se foi consensual ou não. Mas ele foi condenado. Se ele foi condenado é porque, perante as provas, o juiz entendeu que não. Olha, isso aí não foi consensual. Se fosse consensual, ele não teria sido condenado. E aí gerou essa divergência. Brasileiros acharam que a pena foi branda, espanhóis acharam que a pena foi branda, já outras pessoas já acham que a pena foi longe demais, algumas pessoas queriam a inocência, só que como eu trouxe para vocês,
Era muito difícil ele ser inocentado. Por quê que seria difícil? Por conta das provas. Havia muita quantidade de provas, ele mudou de versões cerca de 5 vezes. Então aí fica nessa agora. Temos que esperar os próximos capítulos, porque cabe recurso, mas a priori ele vai cumprir aí mais 3 anos e meio, porque ele já cumpriu um na preventiva. Agora eu quero saber de você que me assiste, qual que é a tua opinião sobre isso? Você acha que essa pena, essa duração foi justa? Você acha que essa pena foi injusta? Você acha que ele devia ser absolvido? Você acha que ele é culpado? Baseado em todos os fatos que já foram reportados durante esse 1 ano aí de caso Daniel Alves, chegou-se finalmente a esse desfecho. E agora eu quero ouvir de você o que você acha disso.